Frequentemente você é bombardeado de informações e essas informações e estímulos diários acabam atrapalhando o teu foco nos estudos. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você faz para manter um hiperfoco, mesmo com essa quantidade de informações que a gente tem no nosso redor, e como que você faz para treinar a sua concentração para que você fique cada vez mais hiperfocado. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou Igor Psique, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais e menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e, consequentemente, aumentar seus resultados. Se você chegou aqui agora e ainda não conhecia meu perfil, já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Bom, mas no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês como que a gente faz para conseguir manter o hiperfoco durante os estudos, mesmo com uma quantidade de estímulo gigantesca que a gente tem hoje em dia. A quantidade de estímulos que a gente tem no nosso dia a dia e na nossa rotina. Como que a gente faz para equilibrar esses dois? A primeira coisa que eu quero trazer com vocês é tentar entender o que os estímulos fazem com a nossa rotina e tentar entender se são eles os fatores determinantes para a nossa dificuldade no foco. A primeira coisa que vocês precisam entender para responder essa pergunta, para entender esse processo de os estímulos atrapalham ou não atrapalham, o que a gente faz para equilibrar ou para tirar eles da nossa rotina. Vocês precisam entender que a culpa não é 100% dos estímulos. Os estímulos, eles têm fator, sim, na nossa concentração, eles interferem, de fato, eu vou falar isso para vocês, comentar sobre como ele faz isso. Mas vocês precisam entender que nem sempre o problema está nele. Mas ainda eu não vou responder essa questão. Eu vou começar sobre o ponto de, Igor, o estímulo atrapalha em que sentido e como ele atrapalha a minha rotina? Pensa da seguinte forma, você vai lavar a louça, mas ao mesmo tempo que você vai lavar a louça, você vai aproveitar para assistir uma série. Quando você faz isso, você tem uma concentração fragmentada. Então pensa, vamos usar o exemplo da bateria do celular, 100% lá. Se você colocar um tempo da tua rotina que você está fazendo para lavar a louça, mas ao mesmo tempo também assistir uma série, você vai ficar 50-50 a tua concentração. Por quê? Você está fragmentando, você está dividindo o teu foco atencional. Isso faz com que você comece a se viciar nesse processo de fragmentação e deixa o teu foco cada vez mais fraco. Então, se você fazer duas coisas ao mesmo tempo, você divide a sua atenção e fragmenta ela. O que acontece? Você deixa de ter foco? Não. O que acontece é que o seu foco começa a ser reduzido. E diferentemente do que as pessoas conhecem, o foco ele é uma questão que pode ser treinável, mas também se você não cuidar e não preservar ele vai atrofiando. E o que acontece? As pessoas vão ficando o que a gente chama cada vez mais de alienadas. Então a quantidade de estímulos que você tem, quanto mais, eu dei o exemplo de duas coisas, mas se você está assistindo a série, lavando a louça, e mais conversando com outra pessoa, você está fragmentando esse 100% em três. Você está dividindo em três partes esse teu processo de foco. Isso faz com que cada vez menos você tenha um foco bom. Isso vai acontecendo cada vez mais com que você tenha atrofiação, ou seja, vai reduzindo e vai ficando cada vez mais alienado. O teu processo mental vai ficando lentificado, que é o que a gente está vendo que está acontecendo hoje em dia com as pessoas. Então ele está acontecendo do quê? Quanto mais informações eu tenho, mais estímulos eu tenho, eu vou dividindo o meu foco. E aí eu vou acostumando com isso e vou ficando cada vez mais atrofiado, cada vez mais atrofiado e cada vez mais atrofiado, até que chega um ponto onde eu não consiga focar mais em nada. Ou seja, você senta para estudar ali, mas você não consegue manter o foco. Por quê? Tá tão fragmentado, ele tá tão atrofiado o teu processo de foco que você não consegue manter ele. Igor, eu entendi, eu sei que isso atrapalha a minha rotina, já sei. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, redução de muitos estímulos ao mesmo tempo. Se eu vou lavar a louça, eu lavo a louça e depois assisto a série. Igor, mas eu queria aproveitar meu tempinho que eu tenho livre ali. Mas se você fizer isso, você vai fragmentar a tua concentração e cada vez mais isso vai atrapalhar na hora que você for sentar para estudar. Então essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. A segunda coisa é que você precisa colocar o teu cérebro para focar, testar o foco dele. Assim como quanto mais estímulos você tem, você vai treinando o seu cérebro para ficar atrofiado, conforme você vai sentando para estudar,
fazendo coisas que façam com que você fique concentrado por muito tempo, vai melhorando o teu foco. Então, ao contrário de atrofiar, para que você consiga melhorar, você precisa treinar o teu foco. E o que eu posso fazer para melhorar o meu foco? Qualquer exercício que exija muita concentração. Então, Igor, yoga pode funcionar? Pode. Igor, mas eu tenho dificuldade por conta do meu foco ser ruim. Como que eu vou fazer isso? Faz 10 minutinhos, se esforce e aos poucos você vai aumentando. Igor, jogo de quebra-cabeça, funciona? Funciona. Tudo, qualquer coisa, crochê, fazer pintura naqueles desenhos que eles chamam de mosaico e tudo mais, ficar pintando aqueles quadradinhos. Tudo que teste a sua concentração. Eu até estava fazendo um exercício para mim na minha rotina que se chama o Soroban, que é um ábaco japonês que você faz cálculos matemáticos. Aquilo para mim era um treino de foco, porque eu tinha que ficar testando a minha mente ali, ficar naquele lugar em uma coisa só para que aos poucos eu vá melhorando esse meu processo de foco. Como eu disse, o foco ele é treinável e se ele é treinável você consegue melhorar ele, assim como em contrapartida, como eu disse, você consegue atrofiar. Então cada vez que você vai trazendo estímulos a mais, você vai conseguindo, e aí eu digo os estímulos de exercícios e não estímulos alienantes, você consegue melhorar o teu processo de foco. Então, por exemplo, quebra-cabeça, jogo da velha, tudo que faça você ficar concentrado. Leitura é o principal também. A leitura é um dos que mais vai ajudar você, porque você precisa ficar focado lendo aquela informação, então se fica muito tempo ali, você consegue treinar o seu foco. Então, a gente consegue, os estímulos eles atrapalham? Atrapalham. A gente consegue melhorar? Consegue, fazendo os exercícios. Mas em contrapartida, como eu trouxe ali no início, será que os estímulos são o fator principal da nossa falta de foco, da nossa falta de hiperfoco? Será que eles são os fatores determinantes? E essa pergunta, eu demorei um pouco para trazer esse conteúdo para vocês, porque eu fui pesquisar sobre isso, e de fato era só os estímulos que atrapalhavam a gente, só isso que fazia com que a gente não conseguisse concentrar. E conforme eu fui pesquisando, eu pude perceber que não, a responsabilidade não é somente dos estímulos. Os estímulos eles têm um fator que interfere no nosso foco, ou seja, eles vão atrofiar, como eu disse para vocês, mas em contrapartida, tem muitas pessoas, segundo os estudos mostraram, tem muitas pessoas que conseguem, mesmo com os estímulos, ficar cada vez mais concentrado e ficar cada vez mais inteligente. E aí eu fui pesquisar mais sobre isso e pude perceber que o foco ele não está direcionado somente para as coisas do seu dia a dia dos estudos, para manter o foco nos estudos. Mas se você direciona a tua atenção para aquilo que é o teu objetivo, então saber exatamente aquilo que eu quero, o objetivo que eu tenho para minha vida, faz com que eu consiga, mesmo com a quantidade de estímulos, não me distrair. É isso que eu brinco de chamar de ideal, que é o quê? Eu ter aquilo que eu quero e mesmo com a quantidade de coisas jorrando coisas em cima de mim, eu não me distraio. Por quê? Eu sei exatamente aquilo que eu quero. E como que a gente faz para colocar isso na nossa rotina de estudos? A coisa que eu mais vejo, e isso eu vou trazer agora o exemplo até da leitura, que é, as pessoas querem estudar sobre determinado assunto. Igor, eu quero começar a me aprofundar sobre esse assunto. Mas aí o que acontece? Vem estímulo, aparece uma promoção que ela... tá um livro tal na promoção. Ela vai lá e compra o livro tal na promoção. Livro não sei quem recomendou, ela vai lá e compra. E ela fica acumulando a quantidade de livros, acumulando e acumulando a quantidade de livros. E aqueles livros ficam só ali, ela não lê e não consegue cumprir aquela missão que ela queria, que era aquele determinado tópico. Por quê? Porque ela não seguiu aquilo que o foco dela queria, que era eu quero resolver determinado fator. Então os estímulos, ele tem sim um fator de influência no nosso foco, mas se você estiver muito bem direcionado àquilo que você quer, aquilo que você está buscando, é muito difícil desses focos conseguirem, desses estímulos conseguirem te distrair. Porque se você tem muito certeiro aquilo que você quer, você não consegue cair nas tentações, porque você consegue determinar exatamente. Então o foco, para que você consiga manter um hiperfoco nos estudos, é importante que você entenda, tá, o que eu vou estudar? Por que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu crio uma linha para eu seguir, para que quando não venha informações soltas, eu não me distraia, eu não me perca daquilo que eu estou buscando. Tá vendo que eu estou falando não somente de estímulos físicos, como notificação, que isso eu vou trazer também que atrapalha, mas o foco ele não é somente sobre os estímulos de notificação, de coisas de anúncio,
é também sobre direcionar a tua atenção naquilo que você quer. Muitas pessoas não conseguem se concentrar nos estudos, não é só pela quantidade de informação de notificação que chega no Instagram. Tem muitos estudantes bons que têm o Instagram, que trabalham com o Instagram, que trabalham com rede social e ainda assim conseguem manter a rotina de estudos. O que será que eles fazem de diferente? Eles fazem diferente é que eles sabem que eles têm o momento de rede social, mas também tem o momento onde eles vão se concentrar e vão buscar naquilo. E o que diferencia e como eles fazem isso é através de eu sei exatamente aquilo que eu vou fazer. E para que eu consiga te ajudar nesse ponto, eu vou trazer uma outra ferramenta que vai ser fundamental para que você consiga se centrar nesse exatamente ponto onde você coloca o teu ideal certeiro. E esse ideal certeiro é o que eu chamo de mapa de foco. O que é um mapa de foco? Mapa de foco é você vai pegar uma folha, você vai escrever o tema que você vai estudar. Então, por exemplo, eu estou estudando lá sobre uma pesquisa sobre química orgânica. Então, lá essa aqui é química orgânica. E aí embaixo você vai escrever por que você está fazendo isso. Você precisa direcionar a tua atenção para por que você está fazendo o que você faz. Por que você está fazendo essa determinada coisa? Tá, eu estou fazendo isso porque faz parte da matéria para que eu consiga me formar na faculdade de química que eu sempre quis e começar a trabalhar com isso. Tá, eu explico sobre isso. Tá, quais são os pontos mais importantes que eu quero solucionar de dúvidas sobre esse tema? Tá, eu tenho que entender sobre essa função orgânica, eu tenho que entender sobre isso, isso, aquilo. Coloco as perguntas. Tá, quais são as referências que eu vou buscar? Livro tal, livro tal e livro tal. Artigo tal, artigo tal e artigo tal. Tá, anoto isso aqui. Faço esse mapa vai fazer com que você tenha um foco certeiro naquilo que você quer fazer. Tá, eu entendi que as informações que eu quero estudar e que eu quero responder. E agora, ao invés de você ficar perdendo tempo lendo não sei lá do que, um livro que você comprou na promoção, ao invés de ficar gastando dinheiro à toa, ao invés de você ficar focando em coisas perdidas, você sabe aquilo que você quer fazer e como você vai fazer. Então, o que você vai fazer? Agora sim, você vai buscar as suas referências dos livros e você vai sentar para estudar. Por quê? Você direcionou a tua atenção para que você tenha um hiperfoco. O hiperfoco não é só para questões de estímulos físicos do dia a dia, como notificação e tudo mais. É você treinar a tua cabeça para manter o foco naquilo que você quer. Porque muitas vezes a tua falta de atenção não é pela questão somente dos estímulos físicos, mas sim pela tua atenção mental. Você não consegue lembrar aquilo que você está se propondo a fazer, você não consegue se lembrar aquilo que você quer fazer de fato. Isso faz com que você não consiga se concentrar. Isso te atrapalha. E aí, quando você cria esse mapa, você consegue ter uma cabeça mais centrada para onde você vai focar e para onde você vai direcionar a tua atenção para ter um hiperfoco. E antes de ir para o último ponto, eu quero te convidar a se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo terça e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te convido a me seguir no meu Instagram, que está presente para vocês, @IgorPsico. Lá sempre respondo caixinha de perguntas de vocês, lá eu consigo ter um contato mais próximo com vocês. Outro recado importante antes de continuar o vídeo é que a formação de leitores, que é a minha Masterclass, onde eu ensino as pessoas a lerem da forma correta e a melhorar o seu processo da leitura, já estão com as vagas abertas. E se você quer fazer parte, clica aqui embaixo na descrição, está escrito Formação de Leitores e se inscreve. E agora, por último, mas não menos importante, eu quero que você entenda como você vai reduzir os seus estímulos. A gente falou sobre os estímulos que te atrapalham do dia a dia, dos Instagrams, das notificações. A gente conversou um pouco sobre como você direciona a tua atenção. Tá, eu já entendi isso. Mas agora, como que eu faço com os estímulos que são da naturalidade física, ali, que estão no meu dia, que me atrapalham? Como que eu vou fazer para diminuir isso? A primeira coisa que você tem que fazer é você tem que começar a ter a consciência do aquilo que te atrapalha. Igor, me atrapalha as notificações do meu celular. Então, o que eu vou fazer? Vou silenciar meu celular antes de estudar e vou colocar ele em outro cômodo. Porque mesmo se vibrar, ele tá lá no outro cômodo. E para eu levantar, eu vou pensar, nossa, eu vou ter que levantar daqui, sair do que eu tô fazendo para conseguir pegar aquele celular. Então, acaba fazendo com que você reduz a chance de você fazer, de você acabar se atrapalhando, acabar tirando o teu hiperfoco. A outra coisa que acontece muito é quando você tem muitas informações na sua mesa. Então, por exemplo, a tua mesa de estudo tá cheia de lápis de cor e canetinha, não sei do que, não sei do que. E aí, quando você tá em um momento onde você tá tendo uma atividade, uma matéria que é chata ou com que você não goste muito, o que vai acontecer? Você vai pegar essas canetinhas e vai começar, nossa, que caneta interessante. E tudo
que está ao seu redor vai ser um estímulo a mais para você se distrair, um estímulo a mais para você tirar o teu hiperfoco. Isso faz com que você perca a sua concentração. Então, tudo que tira o teu foco, você tem que ter a consciência do que isso aqui tira meu foco, isso aqui eu sei que me distrai, isso aqui eu sei que me distrai. Tira tudo. O máximo de coisas que você tirar vai ser melhor para você, porque quanto menos coisas eu enxergar, menos coisas eu ver, menos coisas eu vou me distrair. Então, tudo isso são estímulos que vão te atrapalhar durante o teu dia a dia de estudo. Isso vai fazer com que você perca o foco e não consiga se manter naquilo que você está se propondo, que no nosso caso aqui é estudar. Isso vai fazer com que você se atrase cada vez mais. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e que você tenha entendido como você vai trazer um hiperfoco para a tua rotina, para o teu dia a dia, mesmo sendo que você tenha muitos estímulos, mesmo não querendo apagar suas redes sociais, como que você faz para equilibrar essas duas vidas e manter isso? Espero do fundo do meu coração que você tenha entendido e que você possa aplicar a partir de agora tudo aquilo que eu te mostrei. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!